Graça e paz a todos. Como prometido, mais um dia de vídeo no canal Vivendo e Aprendendo. A gente tinha parado no capítulo 1, né? A gente vai começar no capítulo 2 dessa maravilhosa leitura. Mas antes de começar, vou fazer uma oração. Querido Pai, que o Espírito Santo venha nos dar espírito de sabedoria, de entendimento e de revelação e venha nos guiar para que venha nos entender a tua maravilhosa palavra. Amém. E o título é Os Magos em Belém, capítulo 2. E, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecerá. E, enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participamos para que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram. Eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles as estrelas, regozijaram-se muito com grande alegria. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Eu vou ler aqui as anotações da Bíblia de Estudo aqui, para não ficar muito confuso, para que possamos entender. No capítulo 2, do versículo 1 a 2, significado de Belém de Judeia. Também era chamada de Efrata. A cidade fica a 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu nome em hebraico significa Casa do Pão. Essa cidade da Judéia foi o local de nascimento do rei Davi. Era a cidade original dos ancestrais de José, de acordo com Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Ele e Maria viajaram de Nazaré para lá, e Jesus nasceu em um estábulo depois que eles chegaram. O rei Herodes era conhecido como Herodes o Grande, e era filho de Antipátrio, um edomita. Tornou-se rei por decreto romano em 43 a.C. Os magos eram originalmente a casta sacerdotal entre os persas e babilônios. Esses magos do Oriente eram especialistas no estudo das estrelas.
A tradição afirma que havia 3 visitantes reais que também eram reis. No entanto, não há evidência histórica real que ofereça comparação nesse sentido. Aquele que é nascido rei dos judeus. O significado dessa palavra. Os sábios naturalmente vieram a Jerusalém, a capital real de Israel, à procura daquele que pensavam ser o rei. Na verdade não estava escrito o significado, foi eu mesmo que disse isso daqui. Os sábios naturalmente vieram a Jerusalém, a capital real de Israel, à procura daquele que pensavam ser o rei, com base em seus cálculos das estrelas. Sua estrela não poderia ser apenas um fenômeno natural, pois conduziu os magos a Jerusalém, em seguida a Belém. Quase com certeza foi uma manifestação divina usada por Deus para revelar o acontecimento e o local de nascimento do Messias. Agora do versículo 5 e o 6. Quando os escribas responderam que ele nasceria em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, claramente anteciparam o cumprimento literal das profecias no Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias. A citação é de Miqueias, segundo capítulo 2, versículo 2. O governador que virá de Belém não é outro senão um governante criança, predito em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ele também fala um pouco de Herodes aqui. Herodes, conhecido na história como Herodes o Grande, por causa de sua lealdade a Roma, recebeu autoridade sobre a Palestina e o título de rei. Foi o seu tempo de governo 37 a 4 a.C., até 4 a.C. Para ganhar o favor tanto de romanos como de judeus, ele realizou projetos de construções luxuosas, incluindo as cidades de Cesárea e Samaria, e o novo templo em Jerusalém. Herodes tinha 10 esposas e a merecida reputação de ser um despota cruel e sem escrúpulos, por causa do ódio e da ambição de poder entre as famílias e por causa da crescente suspeita de que alguém talvez usurpasse seu trono. Herodes chegou a executar uma de suas esposas e seus 3 filhos mais velhos. Assim, o ato de assassinar todas as crianças do século masculino na região de Belém, em esforço para eliminar aquele a quem os magos chamaram de rei dos judeus, é bem condizente com o caráter de Herodes. Versículo 1 ao 16. Quando Herodes morreu, Roma dividiu seu reino entre 3 filhos, Arquelau, Antipas, o Triarca. Capítulo 14, versículo 1, que é desse que deve citar Mateus mesmo, e Felipe. E a referência também aqui fala de Lucas, capítulo 3 e 1. Primeira referência, Mateus, capítulo 2, versículo 1. Principal referência, Mateus, capítulo 2. De forma irônica, Herodes foi sepultado na fortaleza Herodium, em Belém,
com vista para o local do nascimento de Jesus. Isso daqui, se não me engano, está um pouco mais para frente. Essa parte aqui. Sítios arqueológicos. Belém, que significa Casa do Pão. Em hebraico, fica a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, a 750 metros acima do nível do mar. É conhecida como a cidade de Davi. Essa é a cidade do nascimento do filho maior de Davi, Jesus Cristo, referência a Lucas, capítulo 2, versículo 4 ao 7. Conforme predito pelo profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mateus 2, capítulo 2, versículos 5 e 6. No Novo Testamento é mencionada apenas nos Evangelhos e sempre em referência ao nascimento de Cristo. Em 325 d.C., Helena, mãe do imperador Constantino, construiu uma igreja sobre algumas cavernas tradicionalmente consideradas o local do nascimento, no século 6 d.C. O imperador Justiniano construiu no mesmo local uma igreja maior, que hoje é chamada de Igreja da Natividade. Nenhum vestígio arqueológico dos primeiros 3 séculos da era cristã foi descoberto. Hoje, Belém é principalmente uma cidade árabe chamada Beit Lamai, com cerca de 15 mil habitantes. Agora voltando aqui para os estudos teológicos, é certo nome? Teólogos, deve ser isso. A referência aqui, a explicação do capítulo 2, versículo 7 ao 11. O medo de Herodes de um governante rival o levou a questionar acerca do tempo que a estrela lhes aparecerá. Aparentemente, a matança posterior em Belém das crianças com até 2 anos de idade foi calculada a partir do tempo informado a eles pelos magos. O fato de um menino ter sido encontrado em uma casa é um sinal de que a família se mudará do estábulo para uma casa alugada em Belém, uma vez que os magos trouxeram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Supõe-se que estivesse em 3. De forma significativa, eles o adoraram, o que revela seu conhecimento da divindade daquele a quem adoravam. Aí vem a explicação do... Aí esse daqui já é outra parte. Aí eu já vou ler o outro título aqui. Que o texto é... O nome do título é Fuga para o Egito. E, tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo
em que diligentemente inquiria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando com seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Eita, isso daqui é pesado, hein? Já vou passar para outro título aqui, senão eu acredito que fica um pouco confuso. Outro título é Volta de José e seu estabelecimento em Nazaré. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, Arquelau era o que sucedeu Herodes. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou, e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Estou gostando muito dessa Bíblia de estudo, hein? Traz uma profundidade, tanto da palavra em si, que nos edifica, quanto do estudo dela em si, quanto das curiosidades daquela época. Eu vou falar a explicação aqui do capítulo 2, versículo 12 ao versículo 18. E sendo por divina revelação avisados, uma revelação divina e especial em forma de advertência foi dada tanto aos magos como a José na forma de um sonho. Assim instruindo-os, os magos não voltaram a Herodes, e José e Maria fugiram com o bebê para o Egito. Naquela época, havia um grande número de judeus no Egito, especialmente dentro e nos arredores da cidade de Alexandria. A Sagrada Família teria passado despercebida durante sua estada e teria sido bem recebida por outros judeus. A morte de Herodes ocorreu em 4 a.C. Nosso calendário atual está errado em seu cálculo em cerca de 6 anos. Isso dataria o nascimento de Cristo em 6 ou 5 a.C. A morte de Herodes é registrada em detalhes por Josefo, Antiquidades, Chevii 6.5, não sei o que é isso daqui não. Isso daqui, eu não sabia disso daqui não. Josefo o chama de um homem de grande brutalidade para com todos os homens. Raquel chorando os seus filhos, do versículo 18, né? É uma citação de Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Aqui, a calamidade do luto de Israel na época do exílio está relacionada a esse flagelo provocado por Herodes, cujo próprio ato de governar é resultado direto daquele cativeiro.
Raquel é uma referência à mãe de Benjamim, que morreu fora de Belém. Gênesis capítulo 35, versículo 19. Aí vem a explicação do versículo 19 ao 23. Morto, porém, Herodes, ele foi sucedido por seu filho Arquelau, filho de sua esposa samaritana, Maltace. Arquelau era tão brutal quanto seu pai. José, novamente avisado em sonho, voltou para Nazaré, evitando qualquer outra residência na Judéia. A declaração, ele será chamado Nazareno, refere-se à vinda de Cristo à cidade de Nazaré. Não deve ser entendida como se significasse que ele era um nazireu. Muito interessante, muito interessante. Eu termino esse capítulo por hoje, que é o capítulo 2 por aqui. E antes de eu terminar, fazer uma oração. Pai querido, Espírito Santo venha junto comigo, que pela autoridade que me deste sentado junto com Cristo e pelo poder que me deste para pisar escorpiões e serpentes, para pisar em todas as forças do mal, e nenhuma delas me fará mal. A palavra me diz: pelo poder do teu nome e pelo revestimento do poder do Espírito Santo, eu repreendo todos os principados, todas as potestades, todo espírito de escorpião, de dor, todo espírito de cobra, que significa espírito enganoso, todo espírito de briga, todo espírito territorial. Repreendo toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda obra de maçonaria, toda obra de encantamento, toda obra de adivinhação. A tua palavra me diz: contra Jacó não vale encantamento nem adivinhações. Repreendo todo laço, todo embaraço, repreendo todo espírito, todo laço de contenda, repreendo todo espírito imundo, Pai. Repreendo toda cegueira mental, repreendo todo espírito de medo. A tua palavra me diz que não nos dê esse espírito de temor, mas sim espírito de fortificação, fortaleza, fortificação, de amor, de moderação e uma mente sã. Então eu peço, Pai, que para cada indivíduo, para cada irmão que está vendo esse vídeo, a tua luz, Pai, venha clarear a mente deles, para que venha buscar mais de Ti. Eu peço, Pai, que abram os teus portais, Pai, para que mande anjos do céu em direção às suas batalhas espirituais, Pai. Para que todas as forças das trevas, Pai, não apenas batam a retirada, mas sejam completamente destruídos de toda ligação que possam ter com eles. Para que haja cura e libertação, e a tua vontade venha ser feita na vida deles, para a honra e glória do teu nome. Amém. Aí por hoje é só. Aí vocês podem deixar no comentário aí o que vocês acharam, a sua dúvida ou o seu entendimento, para ajudar uns aos outros, para que seja mais como uma assembleia de conhecimento, para que a gente possa crescer tanto na graça quanto no conhecimento. E se gostar do canal, se inscreva. Até a próxima.